Olá, me chamo Amanda e, junto com o Andrei, vou apresentar as características, propriedades e aplicações do polietileno de ultra alto peso molecular, como trabalho da disciplina de Ciência e Tecnologia de Materiais. Aqui vai ser como vai ocorrer nossa apresentação: a introdução, as principais características, um breve histórico, as propriedades, processamento, propriedades mecânicas, cristalinidade, morfologia, as aplicações em revestimentos, indústrias alimentícias, indústrias de bebidas e indústria naval, a conclusão e, por fim, as referências. Bom, o polietileno de peso molecular ultra alto é um polietileno de média intensidade semicristalino produzido a partir do gás eteno. Mas para começar a falar sobre os polietilenos, primeiro precisamos falar sobre os polímeros. E o que são os polímeros? Eles são materiais formados a partir de estruturas menores chamadas monômeros. Os monômeros são moléculas de baixa massa molecular que, durante o processo de polimerização, formam uma macromolécula polimérica. As ligações entre essas moléculas são dadas por meio dos covalentes, os meros, que são unidades que se repetem no polímero. E polimerização é o nome do processo de formação de polímeros, e seu grau refere-se ao número de meros disponíveis em uma cadeia polimérica. É por esse processo que vários compostos são criados. E apesar de todo esse procedimento, existem também as opções naturais, como a lã, a madeira, o couro. E os polietilenos. O polietileno é um polímero bastante conhecido, parcialmente cristalino, flexível, com propriedades que são bastante influenciadas pela quantidade relativa das fases amorfa e cristalina. Os polietilenos são inertes em relação à maioria dos produtos químicos comuns. Isso é devido à sua natureza parafínica, o seu alto peso molecular e a sua estrutura parcialmente cristalina. E existem vários tipos de polietileno, entre eles o polietileno de ultra alto peso molecular. Vamos falar agora sobre as suas principais características. Ele tem um peso molecular muito elevado, igual a 3 vezes 10 a sexta grama por mol, que é um valor absurdamente alto. E é justamente por esse peso elevado que ele difere dos demais polietilenos e é classificado como um plástico de engenharia de alto valor de desempenho, podendo apresentar tamanho de cadeia polimérica até 30 vezes maior do que das demais resinas. Ele tem índices de fluidez que se aproximam de zero, porque quanto maior o peso molecular, menor o índice de fluidez. Também tem excelentes propriedades mecânicas, como a alta resistência do impacto e a alta resistência à abrasão, que vão ser detalhadas mais para frente. A tecnologia para a produção do polietileno de peso molecular ultra alto foi desenvolvida na Alemanha, e aqui no Brasil é produzido exclusivamente pela Braskem e é comercializado na forma de pó. Aqui temos imagens que mostram a produção na fábrica da Braskem e imagens da fábrica. Agora vamos passar para as propriedades. O polietileno de peso molecular ultra alto não escoa, mesmo quando submetido a temperatura acima do seu ponto de fusão. Isso é por conta do seu alto nível de viscosidade, o que impossibilita seu processamento por métodos convencionais e torna necessárias técnicas especiais de processamento. Técnicas essas como a extrusão RAM, que é um processo de sintetização do pó para formar um perfil maciço e contínuo, e a moldagem por compressão, que é um processo de compactação do pó em um molde, através de uma prensa hidráulica aquecida para a produção de semi-acabados em forma de chapas ou perfis. Também temos a calandragem para a produção de separadores de bateria, a fiação em gel para a produção de fibras de alto desempenho e a sintetização de peças porosas para a produção de filtros. A partir daqui, eu vou deixar a apresentação com meu colega Andrei. Bom dia, eu sou o Andrei, eu vou dar continuidade aqui na apresentação sobre as propriedades do polietileno de ultra alto peso molecular.
Agora, falando sobre cristalinidade e morfologia, existem alguns fatores que influenciam no comportamento cristalino do polietileno de ultra alto peso molecular, como o peso molecular dele e a história térmica dele. E esse material recém-sintetizado, ele apresenta a temperatura de fusão e cristalinidade maior que o material depois do processamento. E esses valores de temperatura de fusão altos são por conta da formação de cristais de cadeias estendidas durante a polimerização ou por conta da formação de cristais de cadeias dobradas metaestáveis durante a polimerização, as quais se reorganizam antes da fusão. Agora falando sobre as propriedades mecânicas, o polietileno de ultra alto peso molecular tem interessantes propriedades mecânicas devido à sua longa cadeia molecular, média densidade e ausência de ramificações na estrutura molecular. E devido a essas características do polietileno de ultra alto peso molecular, ele consegue ter uma alta resistência a impactos, alta resistência à abrasão, baixíssimo coeficiente de fricção, alta resistência química, alta resistência à corrosão, absorção de ruídos e manutenção de propriedades a baixa temperatura. Todas essas propriedades a gente vai ver posteriormente nas aplicações, que elas conseguem fazer com que o polietileno de ultra alto peso molecular seja usado em muitas áreas. Ele tem um campo de atuação muito amplo. E aqui eu trago dois gráficos referentes a duas propriedades. A primeira é a resistência ao impacto, a segunda é a resistência à abrasão. E aqui é um comparativo do TEC, que é o polietileno de ultra alto peso molecular produzido pela Braskem, aqui do Brasil, e mostra que o TEC ele possui uma resistência ao impacto muito alta, sendo comparada à do aço, e uma resistência à abrasão excelente, sendo a maior dentre todos esses outros materiais aí do gráfico à direita. Agora falando sobre as aplicações, primeiramente vamos falar sobre os revestimentos. São muito presentes em indústrias mineradoras, indústrias de construção civil, indústrias agrícolas, e onde eles são usados nessas indústrias em revestimento de maquinário, equipamentos agrícolas, roletes para esteiras, pás carregadoras, caçambas, etc. Eles são usados porque eles aumentam a vida útil dos equipamentos devido à alta resistência à abrasão e ao desgaste. Eles conseguem fornecer um fluxo de material facilitado devido ao baixo coeficiente de atrito. Eles conseguem reduzir acidentes com tombamentos de caçambas. Eles conseguem diminuir significativamente o tempo de descarga das pás carregadoras e de outros maquinários de carga. E aqui nessa imagem vocês conseguem observar a pá carregadora revestida com polietileno de ultra alto peso molecular. E isso facilita muito, porque tu consegue diminuir o teu tempo de descarga, né? Os materiais, a carga, ela consegue fluir mais facilmente dentro da pá. E aqui à direita são roletes de esteira transportadora revestidos com esse mesmo material, o que também facilita o transporte de carga, né, por conta das propriedades do polietileno. Agora, quanto à indústria alimentícia, eles conseguem substituir os equipamentos e máquinas feitos de metal que manuseiam os alimentos, porque eles não precisam de manutenção com utilização de graxas, porque esses materiais feitos de metal, esses equipamentos, essas máquinas, elas precisam de lubrificação com a utilização de graxas, e o polietileno de ultra alto peso molecular não precisa dessa manutenção, porque ele já possui autolubrificação. Eles não reagem à maioria dos produtos também, por conta da natureza parafínica deles. Eles são muito utilizados em tábuas e mesas de corte, e também em rolas de massas. Aqui alguns exemplos. Na imagem à esquerda são tábuas de corte feitas com polietileno de ultra alto peso molecular, e aqui à direita são rolas de massas feitos com o mesmo material.
Agora, nas indústrias de bebidas, as maiores aplicações são em guias de corrente, roscas sem fim, guias de proteção laterais em esteiras e roletes que não necessitam de rolamento. Eles conseguem reduzir o atrito e ruído, eles conseguem isenção de lubrificação, porque eles possuem autolubrificação, ou seja, tu não precisas mais ficar lubrificando os equipamentos. Eles prolongam a vida útil dos equipamentos e fornecem mais leveza em relação aos outros materiais. Aqui são dois exemplos: guias de corrente feitos com polietileno de ultra alto peso molecular, e aqui são roletes que não necessitam de rolamento, como eu havia dito antes, feitos também com polietileno de ultra alto peso molecular. Aqui a indústria naval são muito utilizados em chapas para a construção de defensas marítimas, protegendo o cais dos choques fortes dos navios, como também do casco dos navios. Também são utilizados em decks e pisos, pois não sofrem corrosão e podem facilmente ser aplicados em rampas e escadas que ficam constantemente molhadas. E aqui tem uma imagem de um painel de para-choque feito com polietileno de ultra alto peso molecular, que devido à alta resistência a impacto, eles conseguem proteger de maneira eficaz o navio, certo? E agora em fibras de alta performance, devido ao seu baixíssimo coeficiente de atrito e autolubrificação, ele pode ser utilizado em juntas artificiais. Eles fornecem alta resistência ao impacto para laminados compostos também, mesmo em baixas temperaturas. Por isso, eles são uma boa matéria-prima para blindagem corporal, como acontece nos coletes à prova de balas, as vestimentas com blindagem laminadas, como luvas, camisas, capacetes e cordas de alta resistência. Aqui são dois exemplos. Essa aqui é uma luva feita com polietileno de ultra alto peso molecular. Ela consegue blindar, né, e tu não vai sofrer nenhum corte. Aqui tem na imagem mostrando um estilete tentando cortar a luva. E aqui são coletes à prova de balas feitos de polietileno de ultra alto peso molecular. Na biomedicina, devido à alta resistência ao desgaste, tenacidade, durabilidade e biocompatibilidade, o polietileno de ultra alto peso molecular é comumente usado como material de apoio contra superfícies cerâmicas ou metálicas e artroplastia articular. Ou seja, eles são usados como apoio a implantes, certo? Os materiais de implantes, materiais metálicos. Então, eles são também utilizados nessa área. Aqui eu trago imagens de implantes em articulações, uma no quadril, aqui à esquerda, e outra no joelho, à direita, que mostra o polietileno sendo usado. Por fim, eu concluo que o mercado do polietileno de ultra alto peso molecular vem crescendo constantemente ao longo desses anos. Estão sendo desenvolvidos novos processos de produção desse material, além do aprimoramento das propriedades dele, tornando ele cada vez mais eficiente e rentável. Ou seja, ele cada vez mais vai ser usado em novas áreas, entendeu? Em estudos para modificação de suas propriedades e processamento, através da adição de nanocompósitos e materiais à base de cera na sua composição molecular, ampliando cada vez mais a área de atuação desse material. Por exemplo, ele vem sendo estudado por cientistas da biomedicina a fim de alterar algumas das suas propriedades, porque em estudos foram constatados alguns efeitos colaterais na utilização desse material em implantes no corpo humano. Ou seja, eles estavam causando alguns efeitos colaterais no corpo humano, ou seja, os cientistas estão, de certa forma, procurando alterar algumas propriedades dele com a adição de novos nanocompósitos, por exemplo, a fim de resolver esse problema. Bom, aqui são as nossas referências desse trabalho. Eu agradeço a atenção de todos, espero que vocês tenham assimilado o máximo possível sobre esse material. Enfim, obrigado.